cogumelo chegou ao Brasil na década de 1950, mas é cultivado há centenas de anos por várias civilizações ao redor do mundo. Eles não são vegetais, verduras e nem legumes. Pertencem à família dos fungos e, por agregar sabor especial aos pratos, vem conquistando mais espaço na mesa do brasileiro. Segundo os nutricionistas, os diferentes tipos de cogumelo ajudam a emagrecer, previnem doenças cardiovasculares e ainda controlam o colesterol. E no quadro Sabores e Saberes de hoje, a gente vai trazer uma receita feita justamente à base do fungo, que é um tipo de cogumelo. Meu convidado é o Matheus Mariani, chefe de cozinha do restaurante Alquimia da Saúde. Matheus, é um risoto à base do cogumelo? Exato, hoje a gente vai fazer um risoto de fungo chileno, né? Que é um cogumelo, na verdade, que é um pouco de sabor mais intenso do que o porcini italiano. Tem que ter o jeito certo de saber fazer. Tem que ter o jeito certo. E a gente vai mostrar para vocês. Tá certo. Você que está acompanhando, então, anote primeiro os ingredientes da receita de hoje. Para 2 pessoas, vamos precisar de 100 gramas de queijo parmesão, 50 gramas de manteiga, 100 gramas de fungo desidratado chileno ou italiano, 50 gramas de salsinha, 300 gramas de arroz para risoto, pimenta do reino, 200 ml de vinho branco seco, sal, uma cebola média, azeite de oliva. Bom, então a gente vai começar esse prato dourando a nossa cebola com um pouquinho de azeite de oliva na panela. Enquanto essa cebola vai dourando aqui na panela, a gente vai aproveitar esse tempo para hidratar o nosso cogumelo, reidratá-los em água fervente. Agora que nossa cebola já está dourada, vamos adicionar o arroz. Hoje aqui a gente está utilizando o arroz arbóreo. É um arroz para risoto que possui um pouco mais de carboidrato. Você também pode utilizar o arroz carnaroli, que também é próprio para risoto. A gente precisa de um arroz para risoto, pois eles possuem um pouco mais de carboidrato do que um arroz comum. E isso vai conferir cremosidade ao nosso prato. Vamos adicionar agora um pouco de sal ao nosso arroz. É muito importante colocar um pouco de sal no início da preparação de um arroz, pois senão no final você não consegue que esse sal penetre no seu grão. Agora que o nosso arroz já está bem douradinho, vamos colocar um ingrediente essencial a qualquer tipo de risoto. Nesse caso, a gente vai usar o vinho branco seco. A gente pode usar também para alguns pratos o vinho tinto. A proporção ideal é que a gente consiga cobrir o arroz. Vamos agora deixar que esse vinho evapore naturalmente. Bom, agora enquanto o nosso vinho termina de secar, nós vamos aproveitar para coar esse cogumelo que foi reidratado, pois a gente também vai utilizar essa água que o reidratou. Essa água vai ser o nosso caldo de cogumelo, cheio de sabor, que a gente vai utilizar para cozinhar o nosso arroz. E aqui agora a gente vai dar uma repicada nesse cogumelo para depois colocar em nosso arroz. Agora que nosso arroz já secou, já absorveu o vinho, a gente vai começar a colocar o nosso caldo de cogumelos para finalizar a cocção do arroz. Agora o nosso arroz já está praticamente cozido, então nós vamos agora readicionar o cogumelo e finalizar também a sua cocção. Vamos deixar alguns cogumelos para decorar o nosso prato. Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino agora também no nosso arroz. Então chegamos agora no nosso momento final para terminar o nosso risoto. E agora eu vou passar uma técnica importante para vocês, que é a seguinte: para se conferir mais cremosidade a qualquer risoto, é muito importante, nesse momento final, dar uma boa mexida. Assim, o que vai acontecer? Os grãos vão se friccionar um com os outros
e assim soltar mais carboidrato, mais amido no seu caldo. Então você vai conferir cremosidade ao seu risoto. E agora, como todo bom risoto, vamos finalizar com manteiga gelada, 2 a 3 pelotas, sempre mexendo, e o nosso queijo ralado. Hoje nós estamos utilizando aqui, para conferir mais sabor, a salsinha fresca. Todas as ervas que utilizamos frescas, é muito interessante colocá-las no final. Assim, elas não vão perder os seus aromas. De contrário, qualquer erva que for utilizar em alguma preparação que seja seca, é muito interessante colocá-la no início. Assim, dá-se tempo para se reidratar aquela erva e os seus óleos se desprenderem e dar sabor ao seu alimento. Então aqui, para finalizar, vamos colocar a salsinha. Percebam como já temos cremosidade no nosso arroz. E assim finalizamos o prato. E agora podemos empratar. Bom, essa então foi a receita de hoje. Matheus, tem uma dica para quem for fazer o risoto, não pode demorar para servir, né? A dica boa é saiu do fogão direto para a mesa com a família para poder degustar esse risoto que a gente fez. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado. 4 Sabores e Saberes volta na próxima semana. Eu espero por você e até lá.